Louvado seja Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Atos dos Apóstolos. As crianças, podem ir, acompanhar a irmã Rebeca e quem? E a irmã Luciana, As crianças, Deus abençoe. Irmão Denilson, Amém. Mais uma vez, satisfação de estar aqui, pregando a palavra de Deus, que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Atos, capítulo de número 1, irmãos. Atos 1. Atos 1, irmãos, eu quero ler com os meus irmãos, a partir do versículo 5. Diz assim: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se havia reunidos, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Somente até aqui, podeis assentar. Meus irmãos, Jesus havia prometido aos seus discípulos a descida do Espírito Santo, que ele viria. Quem escreve aqui Atos dos Apóstolos, Lucas, chega a dizer no versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Jesus já havia falado que o Espírito Santo viria. Podemos ver também em João capítulo 14, onde ele vai dizer que o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos porque habitaria no nosso interior. O Espírito Santo, irmãos, ele habita dentro do crente. Nós, quando cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando aceitamos de coração, temos o Espírito Santo. João também vai dizer no seu Evangelho, no finalzinho, depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que assoprou sobre eles o Espírito Santo e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Aquele Espírito assoprado por Jesus era o Espírito Santo regenerador, onde o crente, quando se apropria da salvação em Cristo Jesus, recebe, é transformado em nova criatura, agora pode viver em novidade de vida, assim como diz a Escritura. Quando cremos no Evangelho, quando aceitamos a Jesus de coração, meus irmãos, temos essa experiência, a experiência do novo nascimento. Quando você crê no Evangelho, Jesus Cristo muda a tua vida. E não é uma fé tão somente intelectiva, mas uma fé que se apropria dessa salvação. Porque a linguagem, meus irmãos, de Jesus Cristo é essa, que nós devemos crer como se já tivéssemos obtido ela. Não é diferente também da recepção do Espírito Santo em poder. Quando nós cremos no Senhor e somos salvos, nós agora temos acesso aos dons espirituais. O Espírito Santo pode nos revestir de poder. Não que o Senhor esteja indisposto a o fazê-lo, mas está à nossa disposição.
O Espírito Santo, meus amados irmãos, está à nossa disposição para nós agora sermos plenos dele, termos poder do alto, como disse o Senhor, até que do alto sejais revestido de poder. E há essa diferença, irmãos, onde o Espírito Santo, quando se recebe a Jesus Cristo, é o Espírito Santo regenerador, não é o de poder, não é aquele que nos dá intrepidez para falar as boas novas de salvação com a autoridade do Espírito Santo, mas quando nós recebemos o poder, Deus nos concede a autoridade do céu para podermos pregar o Evangelho com toda a intrepidez e ousadia. Fazendo essa diferenciação, meus irmãos, entre o Espírito Santo que regenera e o Espírito Santo que nos capacita, nós percebemos, irmãos, que quando o Espírito Santo vem a nós de maneira poderosa, o batismo no Espírito Santo, esse batismo tem uma finalidade de nos conceder poder e ousadia para anunciar o Senhor Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho, o nome do Senhor. Podemos, irmãos, muito bem pregar o Evangelho sem mesmo ter recebido o batismo do Espírito Santo. Existe essa capacidade, existe isso, nós podemos fazer isso, mas existe uma restrição, existe um limite, porque quando nós anunciamos Jesus Cristo sem o batismo do Espírito Santo, sem o poder que nos reveste do Senhor, o poder do Senhor que nos reveste, essa pregação é limitada, não vai operar eficazmente. Quando nós, revestidos do Espírito Santo, somos, o Senhor nos concede poder para anunciar com ousadia e intrepidez a sua palavra. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela deve ser anunciada no poder do Espírito Santo, porque não foi diferente no princípio, na igreja primitiva. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, os irmãos conhecem muito bem a história, o que aconteceu. Os discípulos, 120, estavam ali reunidos e ouviu-se um som como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Viram sobre eles línguas como que de fogo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Esse revestimento de poder causou um alvoroço naquela cidade e naquele lugar, e Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a anunciar o Evangelho, começou a falar com ousadia e intrepidez de Cristo Jesus, mostrando que aqueles, os judeus, tinham crucificado o Mestre, eles tinham condenado à morte, mas na verdade, meus amados irmãos, aquilo aconteceu, o enchimento, a descida, porque Jesus já tinha prometido, ele falou: fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Essa ordem de Jesus deveria ser cumprida, porque o Senhor sabia muito bem que se os discípulos fossem na força que eles tinham sem o Espírito Santo, não aconteceria eficazmente a difusão do Evangelho do Senhor. Quando nós vemos e lemos Atos capítulo 2, nós vemos o poder de Deus enchendo aqueles 120, e o alvoroço daquele lugar foi notório. Muitos pensavam que os discípulos estavam embriagados, mas outros diziam: não, eles estão falando das grandezas de Deus, eles estão falando do Senhor, de quão grande Ele é. E Pedro tomou a palavra e disse: isso que foi dito estava escrito na palavra de Deus. É a promessa que foi dita por Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito Santo. E aquele momento específico que seria um marco onde os discípulos do Senhor, onde a igreja de Jesus Cristo iria avançar com poder e ousadia. A partir daquele momento, irmãos, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e vemos os discípulos fazendo maravilhas em nome do Senhor.
Vemos que a igreja se reunia, a igreja tinha tudo em comum, os irmãos estavam juntos. A Bíblia chega a dizer que eles não tinham nada, ou melhor, tinham tudo em comum e as suas próprias propriedades vendiam para sustentar os irmãos mais carentes, mais pobres. E isso, meus irmãos, é maravilhoso de se dizer. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, irmãos, acontece isso. Acontece essa divisão, acontece divisão de bens, acontece essa maravilha no meio do povo de Deus. Eles estavam em comunhão, eles tinham tudo em comum, eles obedeciam aos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo que tinha dado aos seus apóstolos, e tinham tudo em comum. O Espírito Santo, irmãos, causa essa união. O Espírito Santo traz essa edificação da igreja. Somente o Espírito Santo. Mas uma coisa, irmãos, que eu poderia colocar também é que quando os irmãos, quando os discípulos, quando o povo de Deus, a igreja de Deus, anuncia a pregação do Evangelho de Deus com poder e autoridade, cheio do Espírito Santo, consequentemente, há perseguição. Porque o diabo, irmãos, ele se estribucha, ele fica atônito por causa das maravilhas de Deus. E por consequência, a igreja é perseguida, os irmãos são perseguidos. Se lermos com cautela Atos dos Apóstolos e até mesmo os Evangelhos, vemos que o Senhor foi perseguido, vemos que os discípulos foram perseguidos. Em Atos, capítulo de número 3, nós podemos ver a história onde Pedro e João curaram um coxo na porta do templo chamada Formosa. A Bíblia diz que Pedro não tinha prata nem ouro e falou para o coxo: mas o que temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro e João naquele momento realmente não tinham recursos para ali assistir o aleijado, mas eles tinham muito mais do que isso, irmãos. Eles tinham o nome de Jesus. Eles tinham a autoridade que há no nome de Jesus. E isso, meus irmãos, essa autoridade só pode vir por intermédio do Espírito Santo. Vemos ali a operação dos dons, o dom da fé, o milagre acontecendo. Pedro tomou o coxo pela mão e o levantou, e o coxo foi curado, entrou no templo pulando e saltitando de alegria, glorificando ao Senhor. E uma coisa interessante de se notar aqui é que a igreja, meus amados irmãos, ela pode até ter recurso, mas se não tiver o nome de Jesus, ela não prosperará. Mas também o contrário é verdadeiro. Se a igreja não tiver recursos, não tiver condição, mas tiver o nome de Jesus, essa igreja é abençoada por Deus. Essa igreja, meus amados irmãos, ela é assistida pelo Senhor. O Senhor está olhando por ela. Ah, irmão, a igreja é perseguida por causa do nome de Jesus. Isso não é mal? Isso não é ruim? Irmãos, não. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Abra comigo aí, Mateus capítulo de número 5. Mateus 5, a partir do versículo de número 10, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perceba, irmãos, quando a igreja está na direção do Espírito Santo, pregando o nome de Jesus, anunciando o Evangelho no poder e na autoridade do Espírito Santo, ela vai ser perseguida, porque o diabo não gosta disso. O diabo não gosta que a igreja cresça, não. Mas se nós somos perseguidos, nós devemos glorificar o nome do Senhor, nós devemos bendizer ao Pai, porque grande, grande é o seu nome. Nós anunciamos aquele que é grande, e Ele vai dizer: grande é o teu galardão no céu, grande vai ser a vitória. Vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes.
Pedro e João, irmãos, não foram diferentes. No capítulo 4, os sinédrios principais, os sacerdotes, os saduceus, inquiriram-os, falaram para João e Pedro: com que poder, com que autoridade, em nome de quem vocês fizeram isso? E eles anunciaram a verdade. Eu acho maravilhoso, irmãos, é que eles não ficaram acuados, eles não retrocederam, eles peitaram de frente em nome de Jesus. Meus irmãos, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele vai com a autoridade do nome do Senhor. Pedro disse: olha, em nome de Jesus, é que agora esse coxo agora está andando. É em nome de Jesus. Irmãos, é o nome de Jesus, não é a retórica, não é alguma coisa que nós possamos fazer, não é o recurso, não é o dinheiro, é o nome de Jesus. Em nome de Jesus é que ele estava curado naquele momento. Atos capítulo 4, eu quero também salientar um detalhe interessante para a igreja nessa noite. Diz assim, Atos 4:8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem e que este está diante de vós são, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por pedra, ou melhor, por cabeça de esquina. Eles estavam sendo interrogados pelo benefício de alguém, porque eles foram amorosos com o coxo e em nome de Jesus o curaram. É por isso que eles eram interrogados. A pergunta foi: em que nome? Como foi que vocês fizeram isso? Em nome de quem? Está escrito aí, no versículo de número 6, em Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João Alexandre, versículo 7, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Essa foi a pergunta deles. Vocês fizeram isso aí com que poder, em nome de quem? Qual o benefício feito a esse coxo? Vocês fizeram em nome de quem? Percebam, irmãos, eles estavam sendo indagados, interrogados por causa de um benefício feito a um homem. Na verdade, irmãos, eles eram invejosos. Eles não queriam que aquilo acontecesse, porque a visão do povo deveria estar fitada neles, e não nos discípulos, e não em pessoas, como dizem eles, iletradas, sem estudo. Mas até mesmo o iletrado pode ser cheio do Espírito Santo e pode peitar uma autoridade. Cristo falou que os discípulos iam ser colocados diante de autoridades, e ele ainda falou: não premeditem o que vão dizer, mas o Espírito lhe dará a boca para falar. O Espírito Santo aqui nos concede o poder para falar, para anunciar o Evangelho, irmãos. Em Atos capítulo de número 5, também vemos a continuação da perseguição da igreja. Eles agora foram presos. E não somente presos, mas foram açoitados pelo nome do Senhor. Atos 5, versículo de número 22. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e voltaram lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote e o capitão do templo e dos chefes dos sacerdotes, ouvindo essa palavra, estavam perplexos acerca deles e do que veria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens
que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinando o povo. Irmão, uma pessoa incrédula, descrente, poderia ver e dizer: por que eles não param de falar isso? Eles estão sendo maltratados, perseguidos, eles foram aprisionados e eles não cansam de falar. Irmão, uma coisa eu tenho para dizer: quando uma pessoa tem convicção daquilo que crê, irmão, pode se levantar o mundo inteiro, o diabo, suas hostes infernais, ele continua convicto. Ele continua convicto daquilo que acredita. Ele não arreda o pé. Ele fica fervorosamente naquilo que ele acredita. Assim eram os discípulos que foram presos. E não somente eles, mas toda a igreja, todos o colégio apostólico, eles tinham certeza de quem eles creem. No nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que faz maravilhas, o nome que faz prodígios e o nome que faz milagres, o Senhor Jesus Cristo. Ouviram, certo, o conselho de Gamaliel, que inclusive foi instrutor de Paulo. Versículo 38, mesmo capítulo 5: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Versículo 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e deixaram ir. Interessante aqui, irmãos, é que além deles terem sido presos, eles permitiram que eles fossem soltos, mas foram açoitados. Mas no decorrer dos versículos nós vamos ver que eles não se entristeceram por causa disso. Eles foram presos, foram açoitados, foram injuriados, foram ordenados a não mais pregar no nome de Jesus Cristo, mas no versículo 41 vai dizer: retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Uma verdadeira pessoa, um verdadeiro crente que está na obra de Deus, que está na direção do Espírito Santo, que está na obra do Senhor, ele vai padecer afronta. Muitas das vezes será blasfemado dos incrédulos, mas nós devemos exultar, nós devemos glorificar, nós devemos dizer: Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Nós devemos dizer: Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. E não devemos desfalecer. Há muitos irmãos que desfalecem no meio da caminhada por verem os espinhos, as dificuldades da vida cristã. Mas a vida cristã é assim mesmo. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. As aflições virão, as perseguições virão, mas nós devemos ter bom ânimo. Nós devemos levantar a cabeça, olhar para a frente. Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Meu irmão, tu tem um alvo a seguir, tu tem um alvo a seguir, tu tem um alvo a percorrer. Não tire o foco, olhe para frente. Não olhe para a perseguição, não olhe para a angústia, não olhe para este mundo caído e perverso. O mundo jaz no maligno e esse mundo já está julgado, mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um Mestre, o sumo sacerdote da nossa confissão. Estevão não foi diferente. Ao anunciar a palavra de Deus, ao fazer maravilhas, fez com que o nome do Senhor fosse conhecido até mesmo diante das autoridades. Ele anunciou, foi dada uma oportunidade dele se defender. Ele anunciou a palavra de Deus para que aquelas pessoas vissem o que eles estavam fazendo. Em Estevão, no capítulo 6, vai dizer que os principais, aqueles que estavam ali acusando Estevão, rangiam os dentes, com raiva, não queriam escutar a palavra de Deus. Meus irmãos, o mundo não vai querer escutar a palavra de Deus. O mundo não vai querer escutar a palavra de Deus, mas nós devemos continuar pregando. Nós devemos falar daquilo que temos crido, daquilo que temos visto e ouvido. Nós devemos anunciar o Evangelho com toda a força de nosso ser.
Devemos. Esse é o dever, essa é a grande comissão. Jesus Cristo falou: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estevão, irmãos, foi apedrejado até a morte. Mas no fim ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, mas recebe o meu espírito. Não sabendo que Paulo ali iria ver a sua firmeza, a sua força de vontade. E Jesus salvou a Paulo, e Paulo salvou a milhares e milhares de pessoas. A perseguição virá à igreja que anuncia a palavra com poder. A perseguição virá sobre os filhos de Deus que têm a unção do Espírito Santo. E o diabo não gosta disso. O diabo, ele fica revoltado com essa ação do Espírito Santo. Mas nós devemos ficar firmes. Uma coisa que eu queria ler com os irmãos em Atos capítulo 4, versículo 33, diz assim a Escritura Sagrada, Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição. Davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles haviam abundante graça. A anunciação do Evangelho deve ser assim, com grande poder. Vou reler. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eu imagino, irmãos, os apóstolos anunciando e pregando a palavra de Deus com um poder de impressão tão forte, com todas as forças deles, que as pessoas não tinham como não olhar, não atentar para o que eles estavam anunciando. Com grande poder anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós falhamos porque anunciamos a palavra de Deus de qualquer maneira, do jeito que nós estamos, sem nenhuma preparação sequer, como se fosse largado. Mas a preparação deve haver. Nós devemos nos consagrar, nós devemos anunciar com grande poder. Aqui pode estar caracterizando as maravilhas que se faziam pelas mãos, mas ele destaca que com grande poder anunciavam. Eles anunciavam com poder. O poder na fala, o poder na maneira de se expressar. Esse poder nós alcançamos quando buscamos a Deus com mais afinco, com mais dedicação. A Bíblia Sagrada está recheada de versículos que mostram isso. Em Atos capítulo 14 vai nos dizer isso. Atos 14 diz assim, a Escritura Sagrada, versículo de número 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Eles anunciaram a palavra de tal maneira, irmãos, que muitos se arrependeram, muitos se converteram ao Senhor. Anunciação com poder, com grande poder. 1 Coríntios capítulo 2. Veja o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Demonstração do Espírito e de poder. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória.
Nossa pregação não deve ser em sabedoria humana, porque nós recebemos a Jesus Cristo não foi pelo entendimento, pela sabedoria humana, mas foi porque o Espírito Santo nos convenceu. Não é a sabedoria humana que convence, não é o entendimento humano que convence, mas é um crente cheio do Espírito Santo. Jesus vai dizer que é o Espírito que convence o homem. Não é intelecto, não é estudo, mas é o poder do Espírito Santo. Devemos sim buscar conhecimento, devemos sim buscar entendimento. Isso aí não é de se relevar, mas nós devemos principalmente buscar o poder do Espírito Santo, porque é o Espírito que convence, é o Espírito que fala ao coração, é o Espírito que nos direciona aquelas vidas que estão precisando de uma palavra. É o Senhor que nos concede tal poder. Paulo, ele tinha entendimento, ele cresceu aos pés de Gamaliel, nas instruções de Gamaliel, que era doutor. E em Filipenses ele vai dizer: eu reportei tudo o que eu tinha ganhado, tudo que eu tinha adquirido por perda, por escória, para ganhar o conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus Cristo, irmãos, é muito mais do que o conhecimento deste mundo, porque o conhecimento deste mundo se aniquila, o conhecimento deste mundo se destrói. É o que vai dizer no capítulo 1, versículo 22, diz assim: pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Nós pregamos o nome de Jesus, pregamos que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados e se voltarem para o Senhor. Nós não pregamos que elas devem ser bons cidadãos, não, você tem que deixar isso, deve deixar aquilo, se bem que isso é bom para a sociedade, mas diante de Deus isso não vale. O que vale é a eternidade, o que vale é a eternidade de cada vida. Devemos anunciar aquele que é eterno, aquele que nos concedeu salvação eterna. E para isso acontecer, irmãos, você deve se encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Versículo 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Eu acho maravilhoso quando Paulo fala essas palavras, irmãos. Eu sei que todos os irmãos, a maioria conhece as palavras de Paulo, mas nós devemos sempre nos lembrar, nós devemos sempre declarar as palavras do Senhor, porque quando nós declaramos essas palavras, nós meditamos nessas palavras, irmãos, nós nos incendiamos de alegria, nós voltamos para as bases em quem nós temos crido, em quem a igreja está firmada. Ele vai dizer: não seja nécio, não seja insensato, mas entendei qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você entende qual é a vontade de Deus? Entenda a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui: por isso não sejais insensatos, porque o mundo é insensato, eles não querem saber de Deus, mas nós não, nós devemos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele vai dizer no versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo usa uma linguagem aqui gloriosa, porque ele está indicando que Deus, ele quer dar o Espírito Santo está ao nosso alcance. Ele vai dizer: ó, você, crente, se encha, o Espírito Santo está aí, se encha do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, não se embriague com as coisas dessa vida, desse mundo. Ele vai te embriagar quando tu der vazão para isso, mas quando nós damos vazão para Deus, para a palavra de Deus, quando meditamos nela de dia e de noite, meus amados irmãos, nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós nos enchemos do Espírito Santo. Veja aí um pouco antes, no capítulo 4.
Olha o que diz o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça, ou melhor, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Perceba, irmãos, que um pouco antes, aqui no capítulo 4, esses versículos que eu li, Paulo vai dar uma lista de coisas que se deve rejeitar, que não se deve fazer, sair da nossa boca a palavra torpe, mas só aquela que serve para edificação, para que dê graça, e não entristeçais o Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando o desagradamos, quando não mais fazemos a vontade do Senhor. Estamos entristecendo o Espírito Santo que habita agora dentro de nós. Paulo vai dizer em Tessalonicenses: não extingais o Espírito, não extingua, porque o Espírito Santo é fogo. Mas ele vai dizer: perdoando porque Cristo Jesus, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Não se embriagueis com o vinho, mas se encha do Espírito Santo. Versículo 19 do capítulo 5 diz assim: falando entre vós salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 6, irmãos, Paulo vai destacar aqui as armaduras de Deus, particularmente a partir do versículo 10, e também já falei sobre isso em outra oportunidade aqui na Congregação da Piedade, que nós temos a armadura de Deus ao nosso dispor, à nossa disposição, e que nós devemos nos revestir dessa armadura. Alguém até poderia dizer ou perguntar: irmão, como é que eu posso vestir essa armadura, a armadura de Deus? Ora, obedecendo o que está escrito nos versículos. Ele vai comparar cada adereço da armadura a alguma coisa espiritual. E quando nós fizermos isso, nós estamos vestindo cada peça da armadura. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais firme, cingindo os vossos lombos com a verdade. Fale a verdade, que os seus lombos vai estar cingido. Vestindo toda a couraça da justiça. Quando nós fazemos justiça, a couraça está sobre nós. Calçando os pés da pregação do Evangelho da paz. Quando anunciamos o Evangelho, estamos calçando os pés para a pregação do Evangelho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, e que podeis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Mais uma coisa interessante que eu queria destacar no versículo 18. Diz assim Paulo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo, ele pede oração: olha, ore por mim, para que quando eu abrir a boca, me seja feito, concedida essa porta da graça de Deus, seja ministrar a palavra de Deus com poder, com toda a ousadia. Ele vai dizer a palavra com confiança. É por isso que é importante nós orarmos uns pelos outros, e principalmente pelo presbitério, pelos pastores, pelos pregadores e pelos missionários que estão indo. Se nós não estamos vendo um mover do Espírito Santo salvando vidas, será que talvez não poderia ser a nossa falta de oração por quem está indo? Será que não estamos valorizando aquelas pessoas que estão dispostas, que têm disposição para ir? Será que isso seria algo que impede a ação do Espírito Santo? Sim.
Paulo disse: ore por mim para que me seja dada a palavra com confiança quando eu abrir a boca. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, irmãos, que a palavra com confiança, ela vem pela vontade do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, mas pela oração dos irmãos. Quando os irmãos oram por quem está pregando, Deus abençoa, Deus usa. Se não fosse, irmãos, nós não necessitávamos orar. Deus abençoa quem está pregando. Senhor, abençoa os missionários para que eles ganhem muitas almas. Porque se não fosse necessário orar por quem está indo, por quem está pregando, irmãos, por que oramos? É uma incoerência. Mas se nós oramos com fé e com a esperança certa, irmãos, maravilhas vão acontecer. A palavra sai da boca com confiança. A palavra no Espírito do poder. Eles vão anunciar a palavra com grande poder. Assim deve ser. Assim deve suceder. Em Atos, capítulo de número 2, voltando para Atos aí, estou quase finalizando. É a descida do Espírito Santo. Eu quero ler só apenas o versículo de número 1, irmãos. Diz assim: cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. O interessante aqui é que a concordância que havia naquela igreja, na busca, porque eles estavam orando, como diz o capítulo anterior, eles estavam todos os dias orando com todos os irmãos. Diz que o Espírito Santo moveu aquele lugar. Aquele lugar desceu o vento impetuoso, o Espírito Santo, onde encheram toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam concordes, no mesmo lugar, reunidos. Percebemos aqui, irmãos, o valor da união da igreja, da reunião dos santos, da congregação. Quando há poucos irmãos em um lugar específico, em uma congregação, não há um impedimento em que o Espírito Santo haja, mas quando tem mais irmãos, mais pessoas estão orando, mais pessoas estão buscando, mais pessoas têm o mesmo propósito e, consequentemente, mais sucesso poderemos ter. Todos estavam unidos, mas não somente unidos, eles estavam concordemente. Eles estavam concordando em estar lá para um fim específico, para esperar a promessa de Deus, para esperar a promessa do Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, fomos chamados por Deus para anunciar o Evangelho. O versículo 8 que li no início, texto base, o versículo 8 vai dizer: mas recebereis, o Senhor quem está falando aqui, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judaia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo, irmãos, deu um fim para aqueles que iam ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo serve, tem o intuito, tem a finalidade de nós anunciarmos com poder o Evangelho. Não é para ficar se mostrando, falando em línguas aqui, dizendo que é cheio do Espírito Santo. Não, a finalidade do Espírito Santo é anunciar o Evangelho com poder. Ser testemunha. A palavra testemunha no grego significa mártir, ou seja, aquele que é capaz de morrer por aquilo que acredita. Ele anuncia e fala até a morte, porque acredita, porque crê. Se nós somos testemunhas, irmãos, devemos também ser cheios, porque o Espírito Santo ele veio nos encher para nós testemunharmos do Senhor, para nós anunciarmos o Senhor, e não só na nossa localidade, mas em todos os lugares. Em todos os lugares nós devemos buscar sensibilidade, irmãos, sensibilidade ao Espírito Santo. Quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós estamos na direção dele, quando obedecemos. Nós somos chamados por Deus
Interessante que a Bíblia, quando fala de chamado, ela dá vários pontos. Nós somos chamados para isso, fomos chamados para aquilo. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 6, vai dizer que nós somos chamados para ser de Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para ser dele. Ele fala lá em João que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e nós conhecemos e ele nos conhece. Ou seja, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, como diz Cantares. Nós somos de Jesus Cristo, ele nos tem na palma das suas mãos, nós fomos chamados para ser dele. Ou seja, a propriedade não é mais nossa, é dele. Nós transferimos a nossa propriedade para o Senhor quando aceitamos, nós nos entregamos para ele. Em 1 Coríntios 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que nós fomos chamados para ter comunhão, não somente com Cristo, mas também com a igreja. Jesus Cristo nos chamou para ser dele, mas também para termos comunhão. Também em 1 Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 20, que nós fomos chamados para também sermos afligidos por este mundo. Vamos ler aí comigo, 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 20, diz assim. 1 Pedro 2:20. Porque glória seja essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável diante de Deus. Versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Se você é crente, irmãos, devemos seguir a pisada do Senhor. Você deve seguir as pisadas do Senhor. Ele foi o modelo, ele foi o diretor, quem dirige. O Senhor também, em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 9, vai dizer, Pedro vai falar: não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizei, sabendo que por isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Fomos chamados para bendizer, fomos chamados para a paz de Deus, como está em Colossenses capítulo 3 e 15, mas também fomos chamados para a liberdade. Gálatas capítulo de número 5, 25, 13, vai dizer que nós somos chamados para sermos livres, livres das amarras deste mundo, livres do pecado, para agora sermos servos de Deus, servos de Cristo Jesus. Mas Romanos capítulo de número 10 vai dizer: somos chamados também para pregar com poder a palavra de Deus, com poder. Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer: olha, você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Todo crente é chamado, todo crente é chamado por Deus. Nós somos chamados porque atendemos o chamado, nós fomos até Ele, e se nós somos chamados, temos um propósito a cumprir no reino de Deus. Você é crente, você tem um chamado, você tem um propósito. Não existe esse crente com um chamado só de vir para o culto e voltar para casa, não. Você tem algo específico para dar a Deus, para oferecer ao Senhor. Você pode agradar a Deus com o seu chamado, com o seu chamado. Paulo vai dizer: vocês foram chamados para pregar o evangelho com poder, irmãos, porque todo crente pode receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado para nós sermos cheios mesmo, para nós anunciarmos. Jesus quer que nós sejamos cheios para pregarmos a palavra de Deus. Agora eu pergunto: por que você não quer ser cheio? Por que você não quer se encher do Espírito Santo se Ele está à tua disposição? Jesus falou em Lucas: aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre. O que falta em nós é isso, irmãos. É o fim de buscar, a direção para buscarmos a Deus com mais dedicação.
para sermos cheios, plenos do Espírito Santo, para não mais termos reserva, mas entregarmos tudo para Deus. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial sabe dar o Espírito àquele que pedir. O Espírito só vem para aquele que pedir, aquele que buscar, aquele que bater na porta. Agora, se não batermos na porta, se não buscarmos ao Espírito Santo, como nós vamos ser cheios? Como? A verdade é que muitos não querem pregar o Evangelho com poder, irmãos, do Espírito Santo, porque não querem pagar o preço de um verdadeiro servo, na busca, na continuidade, na leitura, na oração, no jejum, em aprender mais de Deus, em fazer maravilhas em nome do Senhor. Falta isso. Irmão, eu não consigo, há alguma coisa que me impede. Irmão, é a carne que quer reinar. A Bíblia vai dizer assim, olha, não reine o pecado em vosso corpo, não deixa a carne reinar não, mas o Espírito deve dominar. É o Espírito que deve dominar. O Espírito só vai dominar quando nós nos alimentarmos de Deus, quando nós buscarmos ao Senhor, quando nós tivermos o amor verdadeiro, o amor que desapega para estar próximo, para estar perto, para conhecer. É isso que nos falta. O preço da abnegação, da vontade, da nossa vontade, para com a vontade de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele diz assim, eu rogo, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos experimentar. Eu convido, irmãos, a você a experimentar mais de Deus, a mergulhar nesse rio de Deus. Você foi chamado, foi para se entregar por completo a Deus, e não para ter reserva diante de Deus. Mas você foi chamado para a obediência, você foi chamado para a fé, você foi chamado para ser livre, você foi chamado para ser servo de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus.